Na semana passada nós começamos um estudo sobre as marcas da igreja. Nós estamos estudando mais especificamente a doutrina da igreja. Nós já caminhamos bastante nos últimos meses a respeito desse assunto. Essa é a nossa 10ª aula a respeito desse assunto tão importante da doutrina da igreja. Eu tenho dito para vocês que uma das coisas que a pandemia mais revelou é que a igreja brasileira tem um sério problema eclesiológico, um sério problema de compreensão eclesiológica. Não somente a igreja, mas até mesmo seus próprios pastores têm uma séria confusão a respeito do que é a igreja. E é interessante nós olharmos para as Escrituras e observarmos o que ela propõe para nós como sendo uma igreja. Olhando para a palavra de Deus e olhando para a história, nós estamos buscando responder a seguinte pergunta: quais são as marcas da igreja? E é interessante você olhar para essa pergunta à luz da história, porque essa pergunta já foi feita na história. E quando nós olhamos para a história da igreja, você vai chegar no século IV, mais precisamente no ano 380, houve a reunião de um concílio internacional. E o que é esse concílio? É uma reunião de todas as igrejas cristãs da época, onde elas enviavam representantes, e esse concílio, eles se debruçavam sobre diversos assuntos. E nesse concílio, eles chegaram a algumas dessas marcas. Então a primeira que eles disseram foi que a igreja, ela é una. A segunda marca, ela é santa. A terceira, ela é católica ou universal. E eu expliquei para vocês como esses termos para nós hoje podem carregar certas dificuldades. Mas naquele momento isso não era um problema, porque católica significa universal. Então o que eles estavam dizendo não é que a Igreja Católica Apostólica Romana é uma marca de a igreja verdadeira, mas a universalidade da igreja sendo um grupo composto por pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas. E também uma última marca que esse concílio chegou lá em Constantinopla era que a igreja ela é também ela é santa, ela é una, ela é católica ou universal, e ela carrega essa essência. E nós estamos olhando para a história e nós vemos que a quarta, ela é apostólica, ou seja, ela é construída, edificada sobre a base do ensino doutrinário dos apóstolos. Eu estou mostrando para vocês basicamente essas marcas, só que nós estamos observando de uma maneira um pouquinho diferente. A primeira marca que nós olhamos, falando sobre a natureza ou as marcas da igreja, foi de fato que a igreja ela é uma unidade. A segunda marca, pureza, e a terceira marca, a verdade. Nós caminhamos na semana passada e eu mostrei para vocês como a igreja ela é uma unidade. Por que a igreja ela é una? Porque Deus é um em três e três em um. É uma triunidade. Então, sem dúvida, nós percebemos à luz das Escrituras que, como seres humanos que somos criados à imagem de Deus, então somos seres relacionais. Quando Deus ele salvou a igreja, ele salva um povo, ele constitui um povo. Então nós somos salvos por Deus para pertencer a essa família da igreja. E eu mostrei para vocês que a igreja ela se faz existir em duas esferas. A primeira é a igreja invisível, que ela é composta de todos os crentes, de todas as eras, de todos os lugares. E nós temos a igreja visível, que é a igreja local. Então é onde a igreja invisível se faz visível, em igrejas locais espalhadas por todo o Brasil e por todo o mundo. Então a igreja ela é apresentada nesses aspectos: igreja visível e igreja invisível. Mas eu mostrei para vocês as analogias que a Bíblia faz a respeito da igreja. Primeiro, nós somos chamados de pedras vivas que compõem um edifício espiritual. Então nós somos blocos que compõem essa grande construção que é a igreja de Deus. Então nós não somos igreja, nós pertencemos à
igreja. E eu perguntei para vocês, e vários erraram ali, né, quando eu falei, você quando está com a sua família em casa, você é uma igreja? Vários afirmaram que sim, mas não, à luz das Escrituras, não, você não é uma igreja com a sua família, porque a igreja é um grupo de cristãos que se reúnem ao redor de um pacto. É por isso que nós temos um pacto, um compromisso de membresia, que vai refletir esse compromisso que nós temos com o Senhor e uns com os outros. E como membros de um corpo, que é a segunda analogia que Paulo vai apresentar para nós em Corinto, nós então pertencemos a essa unidade que tem como cabeça Jesus, e nós estamos conectados, membros diversos, membros com diferentes funções, com diferentes características, mas todos eles encaixados e comandados pelo cabeça que é Jesus. Então essas analogias que são apresentadas nas Escrituras para nós, mostram claramente essa unidade que é a igreja, que também é conhecida como família de Deus. Deixa eu só chegar aqui no tópico, no ponto que nós paramos na última aula nos slides, aqui. Só duas citações que eu acabei não passando para vocês na semana passada, mas a primeira é de Sproul, que ele fala assim, ó: embora estar em Cristo seja intensamente pessoal e individual, nunca é individualista. Cada indivíduo que está pessoalmente unido a Cristo está ao mesmo tempo pessoalmente unido a cada outra pessoa que está em Cristo. Percebe? Nós somos unidos a Cristo, mas ao mesmo tempo somos unidos com cada pessoa que também está unida a Cristo. Então, isso constitui uma igreja. Quando nós somos salvos, esse é o plano de Deus para o cristão, que ele se una a Cristo, mas que ele se una com o povo dele. Então essa é a dinâmica que Sproul apresenta. E também um outro teólogo, James Bannerman, ele diz o seguinte: a ideia primária e normal da igreja, tal como está exposta nas Escrituras, é inquestionavelmente a de um corpo de pessoas espiritualmente unidas a Cristo e, em consequência dessa união, uma com a outra, como são um com Ele. Percebe? É basicamente o seguinte: você é apresentado ao Evangelho através das Escrituras e você é unido a Cristo quando você é salvo. Quando você é salvo, você vai estudar a palavra de Deus e você vai perceber que a palavra de Deus vai te levar e vai te convocar a se unir ao povo dele. Então você precisa estar conectado a uma igreja local para que você possa ser saudável, para que você possa ministrar e ser ministrado. A igreja não é então uma invenção humana. A fé, ela não somente nos une a Cristo, mas a fé, ela também nos une ao corpo de Cristo, a uns aos outros. É o que Paulo fala em Romanos 12:5, quando ele diz assim, ó: um só corpo em Cristo e individualmente nós somos membros uns dos outros. Ou seja, na igreja de Deus não há divisão entre judeu e gentio. Todo mundo é povo de Deus. Não há divisão entre rico e pobre, entre homem ou mulher, entre esquerda e direita. Não deve haver diferença alguma nesses aspectos. O que nós temos e devemos ter dentro da igreja é um povo de Deus. Nós devemos ter pessoas que são unidos através de Cristo, ou seja, Cristo é aquilo que nos une. Então, Ele sendo aquilo que nos une, nada deve ser forte o suficiente para nos separar. Porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Nós podemos ter preferências, visões, gostos, diferenças acadêmicas, diferenças financeiras, diferenças das mais diversas. Mas aquilo que nos une, que é Jesus, deve ser maior do que aquilo que nos separa. Então, irmãos, é isso que nós
percebemos através da igreja, a igreja se dividindo nessas unidades invisíveis e na unidade visível. E quando nós vimos nas semanas anteriores, nós estabelecemos essa primeira marca da igreja. A igreja, ela é universal, ela é local, ela é uma unidade, tá ok? Deixa eu colocar agora no slide bem claro aqui. Já passei esse na semana passada. Está chegando. 3 marcas então. A primeira, a igreja é a comunhão unificada de Deus. E hoje nós vamos começar a segunda marca. A igreja é uma comunhão santa. Então a igreja não é somente uma comunhão unificada. Ela tem uma qualificação aqui. A igreja, ela é uma comunhão santa. Aí eu pergunto para você, por que a igreja é uma comunhão? A igreja é uma comunhão porque Deus, ele é uma comunhão. Dentro da Trindade tem uma comunhão. Então nós refletimos isso na igreja local. A igreja é santa por quê? Porque Deus é santo. E ele exige isso do seu povo. Ele fala, sede santos porque eu sou santo. Isso é exigido no Antigo Testamento para Israel, isso é exigido no Novo Testamento para a igreja. A igreja, então, é o povo santificado de Deus. E essa é a segunda marca essencial de uma igreja. Unidade e santidade. Na verdade, irmãos, a razão pela qual os santos eles estão unidos é porque eles foram santificados em Cristo. Sem ocorrer a santificação em Cristo, a união ela é impossível. Sem regeneração, sem salvação, a união ela é impossível. Porque os seres humanos tradicionalmente, eles são segmentados, eles são divididos, a humanidade ela anseia pela paz mundial, mas essa paz nunca será alcançada pela ONU, nunca vai ser alcançada por tratados. A única maneira de nós alcançarmos essa união é através da salvação que nos leva à santificação. Então, irmãos, o povo redimido de Deus, ele foi santificado em Cristo Jesus, pelo quê? Pela verdade da palavra de Deus. Observe comigo. Quando Paulo, ele se dirige à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele fez o quê? Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Percebam que ele diz, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Percebe como essa dinâmica de união, estar juntos e santificação é tudo relacionado nesse texto de Paulo? O povo de Deus, irmãos, ele é chamado, ele é santificado por Cristo, ele é unido e ele é santificado pela palavra de Deus. Mas não só isso, irmãos. O povo de Deus, ele foi resgatado do mundo e ele foi transportado para o reino de Jesus Cristo. Nós vemos isso em Colossenses 1,13, que diz assim, ele nos resgatou, da onde? Do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Além disso, também os cristãos, eles foram lavados e santificados pelo sangue de Jesus. Nós vemos isso aonde? Não está passando. Morreu aqui o pointer? Não, está com bateria. Clica na tela para ver. Será que travou? E quando destravar vai passar 10 slides de uma vez só, sabe? Aí, 1 Coríntios 6, 11. Nós percebemos aqui, irmãos, que após Paulo apresentar uma lista de pecados que os crentes da igreja de Corinto cometiam, ele diz o seguinte, alguns de vocês eram assim, mas foram o quê? Purificados
e santificados, declarados justos diante de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós vemos claramente que era esperado de um cristão que ele tivesse transformação de vida. Os pecados que ele cometeu no passado eram deixados de lado, era coisa do passado, e agora eles são purificados, santificados, declarados justos em nome de Jesus Cristo. Então, os salvos, eles são esses, que são lavados e santificados. Consequentemente, então, irmãos, eles são uma nação santa, um reino de sacerdotes que foram consagrados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o cristão é, tá? Ele é, 1 Pedro 2,5 diz, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. E ele continua, onde no verso 9 ele diz, vocês porém são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos um reino de sacerdote, mas nós somos, por causa dessa posição que somos colocados, nós somos uma nação santa, uma propriedade exclusiva, ou seja, um povo que é separado de Deus, para Deus. Por que esse povo é separado para Deus? Ele coloca para mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o melhor ou o método evangelístico mais eficiente que a igreja tem é uma vida de santidade. Por isso que a igreja ela é santa, a igreja ela é una, tá ok? A verdadeira igreja, então, irmãos, ela é santa na sua essência. Ela é santa na sua natureza. Kuyper, ele diz o seguinte, a santidade é a sua própria essência da igreja. Santidade constitui a igreja. A igreja é sinônimo de santidade. Agora eu pergunto para vocês, por que Kuyper aqui, ele vai associar santidade à igreja? Sabe por quê? Porque é isso que é a essência da igreja. Se a igreja perde a sua santidade, a igreja perde a sua essência. Assim como quando uma igreja perde a sua unidade, ela perde a essência. Nós passamos a ser um grupo que se reúne de vez em quando, mas que não tem conexão alguma uns com os outros. Assim também, quando perdemos a santidade, a essência da igreja é deixada de lado. Então, o grande objetivo da igreja, irmãos, até aqui, conforme nós estudamos, é dois. Nós precisamos crescer em unidade, ok? Nós precisamos crescer em santidade. Qual que é o grande problema dessas duas marcas, para nós alcançarmos essas duas marcas? Nós somos seres contaminados pelo pecado. E o pecado destrói essas duas marcas. O pecado destrói a unidade. O pecado faz de nós egoístas. O pecado nos afasta de olharmos a necessidade do outro. O pecado faz de nós centrados em nós mesmos. O pecado também destrói a nossa santidade. Então, sem dúvida, nós devemos lutar contra o pecado, nos libertar da escravidão do pecado, para que nós possamos ser então santificados, e como resultado dessa santificação, nós seremos um povo unido. Então, se nós queremos a união, nós devemos, em primeiro lugar, zelar pela santificação do povo de Deus. Percebe como uma coisa leva a outra, e quando uma parte cai como um todo? Irmãos, a igreja, ela é uma unidade, ela é uma unidade santificada. E em terceiro lugar, a terceira marca, a igreja, ela é a comunhão sustentadora da verdade de Deus. Como nós vemos isso, irmãos? Nós falamos bastante disso quando nós estudamos 2ª e 3ª João.
Lá nós vimos claramente que a igreja, ela é essa sustentadora, defensora, guardadora da verdade. Na verdade, nós olhamos para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, onde Paulo está dando instruções para Timóteo, para aquela igreja, e ele diz o seguinte: para que se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, e ele a chama de coluna e alicerce da verdade. Então, se nós queremos encontrar a verdade, aonde essa verdade ela é mantida? Aonde essa verdade está guardada e protegida? Na igreja. Porque a igreja verdadeira, ela deve zelar pela verdade. Ela deve ser, a verdade sustentada pela igreja. A igreja é o que mantém essa verdade apronta. Então, nós temos que lembrar, irmãos, que essa verdade ela é fundamental. Isso significa que a verdade não é simplesmente algo que enfeita a igreja. Mas não, a verdade é uma definidora da natureza da igreja. É por isso que a verdade ela é a terceira marca essencial. Por isso que a igreja ela é apostólica. Não que nós cremos na sucessão apostólica. Nós não cremos que o dom de apóstolo esteja ativo nos nossos dias. Ele cessou. Ele se encerrou no primeiro século, quando o apóstolo João faleceu. Mas quando nós afirmamos que a igreja é apostólica, nós estamos afirmando que ela é edificada sobre os alicerces dos apóstolos. É isso que nós queremos dizer em primeiro lugar. A igreja ela está estabelecida sobre a verdade. Olha o que nós lemos quando Paulo fala em Efésios. Ele fala o seguinte: juntos. Então perceba como Paulo ele dá ênfase na unidade da igreja. Toda vez que ele tem oportunidade, ele fala, juntos. Então, juntos nós somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então, irmãos, a igreja, ela é construída sobre a verdade das Escrituras. A igreja nunca pode abrir mão da verdade. Se ela for levada pelo pragmatismo, se ela for levada pelo misticismo, todas essas visões filosóficas afastarão a igreja da verdade. E a verdade sendo tirada da igreja, ela perde a sua essência. Porque a igreja ela é unidade, ela é una, a igreja ela é santa, mas a igreja ela é uma protetora da verdade. Irmãos, a igreja cresce conforme as pessoas são santificadas, conforme as pessoas são unidas a Cristo. E como isso acontece? A palavra de Deus nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo quê? Ouvir. E o ouvir do quê? Está percebendo como a palavra, a verdade é a base também? Porque se nós queremos ser santos, se nós queremos ser unidos, aonde nós vamos conseguir essa capacidade? Aonde nós receberemos instruções para alcançar esses objetivos? É na palavra. Então nós não podemos deixar a palavra de lado. Por isso que a igreja ela deve ser uma sustentadora, uma guardadora da verdade. A igreja ela tem a responsabilidade de proteger e de anunciar, propagar a verdade. Em outras palavras, irmãos, sem a palavra não há salvação. Sem salvação não há igreja. Entenda? Consegue perceber essa conexão? É por isso que quando nós começamos o nosso curso, lá atrás, 10 semanas atrás, nós começamos lançando os alicerces de qual doutrina? Doutrina da salvação. Eu mostrei para vocês como Deus ele é soberano na salvação do ser humano. Porque se nós não tivermos a doutrina da salvação bem estabelecida, irmãos, nós iremos caminhar para uma direção onde a Bíblia não é mais suficiente para salvar o ser humano. A Bíblia ela não é suficiente para manter a igreja. Então nós vamos cair no pragmatismo.
Se está funcionando, vamos fazer. O que o povo quer encontrar numa igreja? Então vamos oferecer isso para eles. Porque eles vão chegar. Se eles têm a capacidade de, por eles mesmos, se decidirem por Jesus, então eu vou me preparar tão bem para vender meu peixe, para vender meu produto, para te persuadir a tomar essa decisão por você mesmo, se você tem essa capacidade. Mas à luz das Escrituras nós percebemos que não. Quem é soberano na salvação do ser humano é Deus. Então se Deus é soberano, eu tenho que fazer o quê? Pregar a verdade. Anunciar a verdade. Irmãos, tudo passa pela verdade. Uma igreja que abandona as Escrituras, uma igreja que abandona a verdade e abraça outras filosofias ou ideologias, ela perdeu a sua essência. Ela abriu mão de algo fundamental, porque a igreja, ela precisa ser a sustentadora da verdade. Em segundo lugar, irmãos, a igreja, ela não somente é estabelecida sobre a verdade, mas a igreja também deve ser governada pela verdade. Em Colossenses 1,18, nós vemos que Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Sendo Cristo o cabeça da igreja, quem é que governa o seu corpo? A cabeça, não é? Sendo Cristo o cabeça da igreja, é Ele quem governa e dirige a sua igreja. Agora, como que Cristo governa e dirige a sua igreja nos nossos dias? Ele faz isso através da palavra. Observa comigo a instrução que Jesus deixou para a igreja em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz assim, passou 2. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Perceba, o que Jesus esperava que os seus discípulos fizessem com os novos discípulos que estavam chegando. Eles queriam que aqueles discípulos ensinassem outros discípulos a obedecerem a todas as ordens que ele havia dado. Irmãos, perceba como, sem a Bíblia como fundamento, a igreja é deixada à deriva. A igreja, ela é deixada às suas próprias estratégias. E é aí que ela abraça outras filosofias. É aí que ela começa a perambular em terrenos movediços. É aí que ela começa a abraçar ideologias. É aí que ela se afasta do evangelho e ela começa a abraçar o secularismo. E tudo isso a afasta cada vez mais das Escrituras, afasta a igreja cada vez mais da verdade e faz com que a igreja morra. Ela pode continuar tendo um prédio, ela pode continuar tendo pessoas se reunindo naquele prédio, mas ela não é mais a igreja no sentido que a palavra de Deus apresenta, como sendo una, santa e sustentadora da verdade. Ela morre, mesmo ainda estando viva. Agora, felizmente, irmãos, a igreja tem tudo o que ela precisa nas Escrituras para alcançar o propósito que Deus tem para a igreja. Nós temos toda a nossa suficiência na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada além das Escrituras para nos ensinar a como viver uma vida santa, uma vida unida e uma vida como igreja que sustenta a verdade. Nós temos todo o necessário na palavra. Nós vemos Paulo falando isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando ele diz assim: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Perceba, para que servem as Escrituras então? Para nos mostrar o que é verdadeiro. As Escrituras servem também para nos mostrar o que não está em ordem na nossa vida. E o que ela faz depois de nos mostrar isso? Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo.
Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para o quê? Toda boa obra. Irmãos, a Bíblia é suficiente. Por isso que na Igreja Batista Nova Vida, nós batemos tanto nessa tecla. Você cristão precisa ler a sua Bíblia. Você cristão precisa estudar as Escrituras. No culto público, nós queremos ler a Bíblia, nós queremos cantar a Bíblia, nós queremos orar a Bíblia, nós queremos ver a Bíblia representada através das ordenanças, batismo e ceia. Nós queremos ter a Bíblia pregada e evidenciada no nosso púlpito nas mensagens. É muito fácil você pregar de um púlpito e ser muito mais um coaching no sentido de apresentar para vocês autoajuda, mensagens de autoajuda, do que apresentar o Evangelho santo e puro. Então, sem dúvida, a palavra de Deus, que é apta para nos ensinar, que é apta para pôr as coisas em ordem na sua vida, é ela que nos corrige quando nós erramos, é ela que nos ensina a fazer o que é certo. E Deus usa as Escrituras para nos preparar, para nos capacitar a sermos o povo dele. Então, você tem dificuldade em se unir à igreja? A zelar pelos seus irmãos e ser uma união, uma família em Cristo? Sabe o que você precisa? Da palavra. Ela vai te ajudar a ser unido. Você tem dificuldade em viver uma vida de santidade que caracteriza a segunda marca de uma igreja? É a palavra que vai te santificar. É ela que vai te transformar e vai fazer com que você consiga então ser unido, ser santo e ter essa sustentação da verdade. A palavra de Deus é essencial, irmãos. A palavra de Deus é fundamental para a igreja ser aquilo que ela deve ser. Além do mais, irmãos, em terceiro lugar, a igreja, ela é santificada pela verdade. João, capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade. E ele fala o que é essa verdade que santifica. A tua palavra é a verdade. Irmãos, a igreja é chamada para ser santa. A igreja é chamada para amadurecer em santidade. E a santidade, ela vem somente pela palavra de Deus. A igreja, ela existe para isso, para ser um instrumento de Deus para a santificação. Mas através do quê? Da ministração da verdade. Então, por que você precisa da igreja? Porque é através dela que a palavra vai ser ministrada e é através dela que você vai ser exortado e levado à santidade, exortado e levado à união, exortado e levado a amar essa verdade e defender essa verdade com unhas e dentes. E quando isso acontece, significa que nós estamos purificando o povo de Deus e nós estamos moldando esse povo à perfeita imagem de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo como igreja, refletirmos a imagem de Jesus Cristo. E irmãos, quando nós pensamos em unidade, um texto que vem na minha mente imediatamente é Efésios capítulo 4. Quando Paulo vem falando sobre a importância da unidade na igreja de Deus, onde Deus distribuiu dons a cada membro da igreja local, ou seja, Ele deu dom para cada um de vocês, um dom característico que só você tem para ser usado para a edificação dessa igreja, ok? Agora, por que Deus fez isso? Por que Ele deu essa unidade e Ele distribuiu esses dons? Nós vemos no capítulo 4, versículo 12 e 13, dito assim: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos o quê? A unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então por que nós
precisamos da palavra de Deus? Por que que ela deve nos santificar? Por que que ela deve nos unir? Por que que nós devemos proteger e zelar pela verdade? Porque essa palavra vai nos fazer chegar à unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem em nós. E aí nós chegaremos à completa medida da estatura de Cristo. Quarto lugar, irmãos, a igreja também, ela é a guardiã da verdade. E é interessante porque nós vamos em breve começar um estudo em Judas. E você percebe que Judas, quando ele começa a escrever a sua carta, ele tem uma intenção. Mas ele olha para o cenário no qual ele está inserido e percebe que ele precisa escrever referente a outro assunto. E ele diz assim, no versículo 3: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. O que Judas está falando aqui? O que ele está pedindo para a igreja? Para que a igreja creia, obedeça, mas que ela também defenda a verdade. A igreja tem essa responsabilidade. Defender a verdade que uma vez foi confiada a nós. É basicamente uma corrida de passar bastão, sabe? Já viu nas Olimpíadas? Um recebe o bastão e continua correndo. Irmãos, nós recebemos esse bastão. Nós temos que proteger esse bastão e passar esse bastão para a próxima geração. É por isso que um dia como hoje, onde nós celebramos o Dia da Família, nós lembramos dessa responsabilidade. Pais, nós temos a responsabilidade de passar o bastão da fé para a próxima geração, para os nossos filhos, inculcar neles a palavra de Deus, porque a igreja é chamada a crer, obedecer, defender, mas também proclamar a verdade. Quinto lugar, apareceu alguma coisa aí, ó, na tela. Tem que clicar lá de novo. Isso. Em quinto lugar, a igreja, ela é confessora da verdade. Qual que é a missão da igreja? Muitas pessoas giram em torno desse assunto, né? Tentando identificar qual é a missão da igreja. É simples a missão da igreja. A missão da igreja foi escrita e designada por próprio Cristo. Ele disse em Mateus 28, 19 e 20, qual é a missão da igreja? Ir por todo mundo e fazer o quê? Pregar o evangelho a toda a criatura. Por isso Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra de Deus. Essa é a função principal. E infelizmente, cada vez menos a igreja tem gastado tempo com essa característica. Por exemplo, em muitas igrejas, o que é menos dado tempo no culto é para a pregação da verdade, é para a pregação da palavra. O culto não reflete o que deve ser a prioridade, que é o discipulado, o ensino das escrituras. Você tem 1 hora de música, 15 minutos de pregação e mais 1 hora de música depois de novo. E muitas vezes isso é a realidade das igrejas. Irmãos, essa não é a realidade, até infelizmente, na vida de muitos pastores, que têm priorizado tantas outras áreas na sua vida em detrimento do estudo da palavra de Deus. Você olha para a vida de muitos pastores, para as pregações de muitos pastores, para os púlpitos de muitas igrejas, e você percebe, falta Bíblia, falta estudo, falta preparação. Na verdade, em alguns casos, isso é consequência da própria falta de compreensão da igreja sobre a principal função do ministério pastoral. O Hernandes Dias Lopes, ele conta uma ilustração a respeito de um pastor que ele estava sentado ali na frente da igreja, lendo um livro, preparando algumas coisas, e um membro da igreja passou e falou: "Ei, pastor, está descansando?" Aí ele falou: "Não, estou trabalhando." E aquele membro foi embora e o pastor continuou lendo. Mais tarde um pouco, o pastor terminou de ler aquele livro, fechou o livro, guardou e começou a ajeitar a frente da igreja, varrendo um pouco, tirando um lixo que tinha acumulado, uma planta que estava ali, começou a cortar aquilo, tirando. Aí o membro passou: "Ô pastor, está trabalhando?" Aí ele falou: "Não, agora eu estou descansando." Você percebe como há uma falta de compreensão sobre qual é o ministério, qual é o trabalho pastoral e o que é o descanso pastoral?
Irmãos, quando a gente está dentro do escritório, lendo, trabalhando, a gente está trabalhando. E muitas vezes, quando a gente faz outras coisas mais braçais, é um momento de descanso. Porque a mente está tão saturada, tão estudada, tanto tempo de leitura ali, que você precisa extravasar de alguma forma. Você precisa fazer alguma coisa física também, porque senão o corpo entra em colapso, né? Mas as igrejas muitas vezes não entendem isso, e como consequência dessa má compreensão, nós temos muitos pastores ativistas que saem para lá, saem para cá, leva todo mundo, vai na casa de todo mundo, mas não trazem o alimento principal para o povo de Deus. Qual que é a responsabilidade de um pastor? Quando Jesus pergunta para ele, tu me amas? O que Pedro recebe como resposta? Ele fala, sim. Quando ele responde, Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é esse verbo ali no original, apacenta minhas ovelhas? É dê pasto, alimente. É isso que Pedro recebeu como responsabilidade de Jesus. Irmãos, a principal contribuição que um pastor tem como pastor de uma igreja local, obviamente ele tem que cuidar do rebanho em todos os aspectos, mas uma que ele não pode abrir mão de forma alguma é alimentar as ovelhas com a palavra. Ele corrige quando é necessário, ele exorta quando é necessário, mas ele deve fazer tudo isso à luz das Escrituras. Por isso que um pastor, ele não pode se dar ao luxo de não ser um estudante das Escrituras. Toda vez que você encontrar um pastor, você deve perguntar para ele, o que você está lendo? E ele tem que saber responder imediatamente, porque ele tem que estar lendo, ele tem que estar estudando, ele tem que estar se aprofundando. Porque se ele não fizer isso, quem afunda é a igreja. Porque ele não tem como sustentar e proteger a verdade que ele não conhece. Nós precisamos conhecer, nós precisamos amar a verdade para poder sustentá-la. Irmãos, a igreja deve se reunir para adorar a Deus, comunicando a verdade através da pregação da palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus e vendo a palavra de Deus na observação das ordenanças. Esses são os métodos divinamente prescritos. É isso que nós vemos que nós chamamos princípio regulador do culto. Como o culto deve ser? O que deve ter no culto, o que não deve ter no culto? Nós vamos chegar lá mais para frente. Mas basicamente é isso. A palavra deve ser central num culto. É através desses métodos divinamente prescritos que a igreja realiza seu propósito, que é ser aquilo que Deus queria que ela fosse, que é ser a coluna e o alicerce da verdade. É por causa disso, irmãos, que os reformadores, os puritanos, eles colocaram a pregação doutrinária e eles colocaram também a observância das ordenanças como vitais à própria existência da igreja. Se você olhar um documento confessional de 1530 chamado Confissão de Augsburg, você vai ver o seguinte, olha o que ela afirma. A igreja é a congregação dos santos, na qual o evangelho é corretamente ensinado e os sacramentos são corretamente administrados. Olha o que Calvino vai dizer sobre isso. Ele disse, onde quer que vejamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos administrados de acordo com a instituição de Cristo, ali não há de se duvidar, existe uma igreja de Deus. Irmãos, a igreja vive pela verdade. Sem a verdade, o dia que nós tirarmos esse livro como coluna e fundamento da verdade, essa igreja deixa de existir. Enquanto esse livro estiver sustentando a nossa prática, nós continuamos existindo como igreja. Irmãos, em uma era pós-moderna como a nossa, onde a cultura nos pressiona cada vez mais para o relativismo, para o subjetivismo, para o pragmatismo, a igreja é a única luz que resplandece a verdade em meio às trevas. E para realizar esse objetivo, irmãos, Deus deu
à igreja pastores e mestres. E esses homens que são colocados por Deus, eles são colocados nessa posição para supervisionar e conduzir a igreja também nessa verdade. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. E aqui tem pastores e mestres, mas no original é uma coisa só, pastores mestres. Não tem duas categorias, uma de pastores e a outra de mestres. É uma coisa só no original. Então é pastor mestre, ok? E ele continua. Por que ele deu essas funções? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Percebe, irmãos? Que, consequentemente, não há uma igreja local onde não há uma estrutura organizacional estabelecida. Por que eu falei para vocês que você na sua casa com a sua família não é uma igreja? Porque não há uma igreja onde não há uma estrutura organizacional estabelecida. Ou seja, pastores e diáconos, presbíteros e diáconos. Não há uma igreja onde não há uma membresia comprometida. Você precisa ter um grupo de pessoas comprometidos através de um pacto. Não há uma igreja onde não há uma liderança reconhecida. Não há uma igreja onde não há uma disciplina bíblica administrada. Não há uma igreja onde não há pregação fiel da palavra. E não há uma igreja onde não há correta administração das ordenanças, que é o batismo e a ceita. Pelo contrário, irmãos, como nós vamos ver no futuro, nas nossas próximas aulas, Cristo, ele prescreveu uma certa forma de organização para a igreja. Ele mesmo organizou como a igreja deve ser governada. Deus tem chamado igrejas locais para serem conduzidas pelos seus líderes ordenados. Atos capítulo 20, versículo 28, quando Paulo ele se despede daqueles presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte para aqueles homens, e esse tem sido um dos versículos que eu tenho norteado para a minha vida muitas vezes: cuidem de vocês mesmos. Isso aqui é o quê? Cuide da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus e da sua santidade. Então, a primeira característica que um pastor deve ter é um zelo pela santidade pessoal. Ele deve zelar para que a verdade que ele proclama não seja maculada pela inverdade que ele vive. Então, cuidem de você mesmos e depois de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E bispos, pastores, presbíteros, mesma função. Para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Essa é a função de um pastor, irmãos. A igreja tem o privilégio e a responsabilidade de ordenar os seus pastores, diáconos, e assim exercer a disciplina através disso. Se a igreja não tiver esses elementos, irmãos, ela não está em submissão ao cabeça que é Jesus Cristo. O que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? Para nós encerrarmos e eu passar a palavra para o pastor Ari. E ele ter que correr e se virar para conseguir apresentar tudo no tempo que ele vai ter. Em poucas palavras, igreja é a comunhão de Deus, amém? Igreja é a comunhão de Deus. Mas, para ser mais preciso, as 3 marcas essenciais da igreja precisam ser incluídas nessa definição. Então, a igreja é de Deus, a comunhão unificada, a comunhão santa e a comunhão sustentadora da verdade. Vamos resumir tudo isso numa frase só? Todas as nossas 2 aulas resumidas nessa frase. A igreja é a comunhão dos santos e consiste na união do povo santificado de Cristo, que se comprometeram a sustentar a verdade por meio de uma assembleia reunida com seus líderes ordenados, enquanto se dedicam a adorar a Deus, pregando a palavra, observando as ordenanças e exercendo a disciplina. Ok? Isso é uma síntese do que é a natureza da igreja. As marcas que pertencem e que compõem uma igreja verdadeira.
Entender essa natureza, irmãos, é vital, porque a natureza da igreja é o que determina a membresia, é o que determina a autoridade, o propósito e o culto na igreja. Assim como a igreja ela é santa, ela é unida na verdade, na sua própria natureza, assim também a igreja é chamada a ser santa e unida na verdade em seus participantes. Ou seja, os membros que se submetem à igreja, eles devem ter vidas santas, unidas e que defendem a verdade. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração. Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos tido de olhar para a essência da igreja, para a natureza da igreja. E assim como grandes homens do Senhor, o Senhor levantou e usou para pregar a tua verdade e mostrar quais são o essencial de uma igreja. Hoje, nós observamos e percebemos que a igreja ela precisa ser unida. A igreja precisa ser santa. E a igreja precisa ser protetora, sustentadora da verdade. Que essas marcas, essas características estejam presentes no nosso meio. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém.